Boa noite. Um probleminha aqui, mas agora já vamos corrigir. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês os meus slides para facilitar a nossa vida, para eu conseguir explicar para vocês como funciona as nossas estratégias com a ferramenta de consórcio. Quais são os nossos diferenciais? Pois muita gente vê o consórcio como aquele consórcio comum, aquele consórcio de compra de bens, aquisição de bens, de carro, de casa, e de uma certa forma não está errado, porque a maioria dos consórcios são neste formato, né? Mas aqui na DS a gente trabalha de forma diferente. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, aqui nessa pequena apresentação. Eu vou trocando os slides aqui enquanto isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Antes de iniciar, deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda, tá? Eu me chamo Rosana Freire, eu sou cristã, sou casada, sou mãe da Ágata. Hoje em dia eu represento a DS Prime, que está há 16 anos aí no mercado e é referência na Serra Gaúcha. Nós somos a maior escritório aqui na Serra Gaúcha. Boa noite, Giovana, quanto tempo, tudo bem? Seja bem-vindo. Mas antes de trabalhar com consórcios, eu fui cliente. Eu e meu marido, a gente contratou um crédito no ano passado, aqui na DS mesmo, e ali eu fui conhecendo um novo viés do consórcio que eu não conhecia. Eu conhecia aquele feijão com arroz que todo mundo conhece do consórcio para aquisição de bens. E ali eu vi a baita ferramenta que o consórcio pode ser para quem quer realmente investir. E é sobre isso que eu vou mostrar para vocês, como realmente é apaixonante. Eu vou trocando aqui os slides, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui. Obrigada, Giovana, obrigada pelo carinho. Então, gente, primeira coisa, eu vou aqui depois sortear 5 diagnósticos comigo, tá bom? Diagnósticos financeiros, tá? Vai ser uma conversa, tá? Estratégica para analisar o teu momento financeiro, o teu objetivo, se o consórcio faz ou não faz sentido para você. Porque a gente fala muito aqui na DS, tá? A nossa ideia não é vender, a venda é uma consequência. A nossa ideia é entender o que as pessoas, as empresas vêm buscar quando nos encontram, quando marcam um atendimento com a gente, um diagnóstico, tá? A gente quer entender, principalmente o objetivo, é entender se essa pessoa tem um perfil, né, para o consórcio. Porque nem todo mundo, o consórcio não é para todo mundo, assim como outras ferramentas, outras roupas, outras comidas, outros produtos, outros serviços, não são para todo mundo. Não existe nada que seja para todo mundo, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão sair dessa live apaixonadas por essa ferramenta. Mas quem quer ganhar esse diagnóstico, fica comigo até o final, que no final da live eu vou dar uma palavra-chave e essa palavra-chave depois você me envia pelo direct, que vai te dar direito a um diagnóstico comigo, ok? Vamos lá para o próximo slide. Bom, primeiramente eu te faço uma pergunta bem provocativa para entender o teu momento. Você tem um plano claro para construir patrimônio? Ou as tuas decisões financeiras acontecem no impulso? Para quem não sabe, por muito tempo eu trabalhei com comportamento humano, o que me deu bastante know-how para entender o porquê que a gente age por alguns motivos. E com o dinheiro não é diferente disso. Muitas vezes a gente age de forma emocional com o dinheiro, o que acaba nos fazendo enfiar os pés pelas mãos. Então, muitas vezes não é falta de dinheiro, e sim falta de organização com o nosso dinheiro, falta de clareza, falta de disciplina, alguns pontos importantes que a gente acaba com medo de enxergar os nossos gastos, com medo de não saber onde investir, falta de conhecimento, tá? Enfim, alguns pontos que muitas vezes são muito emocionais e acabam nos prejudicando aí na nossa segurança futura, na multiplicação do nosso dinheiro, tá? E poder realizar nossos sonhos consequentemente. Vamos lá para mais um slide. Bom, agora a gente chega
naquele ponto, né, do consórcio, que muita gente diz, eu não gosto de consórcio, não quero consórcio, eu fiz um consórcio que não é legal. Isso porque você não conhece a nossa ferramenta a fundo, como realmente nós aplicamos essa ferramenta de forma para investimento, tá bom? O que normalmente as pessoas me dizem, me contam, tá, sobre o consórcio pela experiência delas? É que é muito demorado, tem um prazo muito longo, vou ficar a vida inteira esperando, vou ser o último a ser contemplado ou sorteado, que depende da sorte, que não tem estratégia, que não tem como sair além da possibilidade da sorte, ou que serve só para comprar carro, ou só para comprar casa, que é só um bem de consumo para consumidores, enfim, né? Então, não é bem assim, tá? Não é bem assim que a banda toca. A maioria dos escritórios que a gente conhece realmente funcionam dessa forma, tá? Para aquisição de bens, carro, casa e tal, mas a gente usa essa ferramenta para impulsionar o seu dinheiro, para impulsionar o seu patrimônio, tá? Então, realmente, não tá mostrando o slide? É isso? Deixa eu ver aqui, gente, que a Suelen acabou de me dizer que não tá mostrando o slide. Aí tá mostrando? Tá. Entendi. Entendi. Bom, paciência. Então, para quem puder enviar para mim aí, para os amigos, para os seguidores, clica nesse aviãozinho e distribui essa live aí para as pessoas acordarem para o seu mundo de investimentos, para a gente conseguir investir o nosso dinheiro, multiplicar, né? Poder realizar nossos sonhos, ter uma segurança aí no final, tá bem? Isso, vou deixar salvo sim, Mai, obrigada. Gente, eu vou continuar a apresentação então, já que tá tudo certo, tá? E normalmente é isso que as pessoas têm, essa visão do consórcio, né? Já diz uma crença negativa já, né? Porque as pessoas veem o consórcio como uma ferramenta de aquisição de bens. E não é somente isso, tá? A gente realmente pode trabalhar de diversas outras formas com essa ferramenta que é muito poderosa, tá? Para multiplicar teu dinheiro e multiplicar patrimônio. Então, sempre que a gente vai fazer um atendimento com o cliente, a gente pergunta os dois pontos principais que são os nossos focos aqui na Desk Prime, tá? Multiplicação financeira e multiplicação patrimonial. As duas formas de você alavancar o seu dinheiro, ter renda passiva, enfim, com diversos objetivos aí, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, inicialmente, a multiplicação financeira. Vão me falando hoje em dia se vocês investem em algum fundo, em algo, se vocês têm apartamentos, imóveis, carros, coisas assim que vocês usam para ter uma renda passiva, tá bem? Tudo isso é uma forma de investimento, tá? É uma forma de você rentabilizar, multiplicar o seu patrimônio. Eu vou trazer aqui, tá? Um exemplo, por exemplo, tá? De multiplicação financeira. Aqui na tela eu mostro para vocês, tá? Um exemplo de consórcio versus investimento. Um investimento no básico, no banco, na renda fixa, onde a maioria das pessoas fazem, caixinha do Nubank, Tesouro, CDB, LCI, tá? A maioria desses investimentos que são classificados como renda fixa, que estão dentro da rentabilidade da taxa Selic de 15% ao ano, que rendem 1,17 ao mês. Tá? E ao lado nós temos um demonstrativo aqui da carta de crédito de 100 mil, tá? Começando aqui pela carta de crédito de 100 mil reais, a gente tem uma parcela de R$ 341,67. Um exemplo, uma simulação de contemplação aqui em 18 meses. O valor investido durante esses 18 meses é de 6.273. Esse valor você junta até embaixo do colchão, essa parcela de 341 por 18 meses, tá? Aqui é só para mostrar para vocês o quanto dá esse montante, tá? Quando a gente compra a carta de vocês, quando vocês vendem a carta pra gente na Desk, a DS compra a carta de você assim que for contemplado, se for assim da sua vontade, a gente, por exemplo, colocou aqui 20% em cima do valor do crédito e não em cima do valor do montante acumulado, que foi esse 6.273, ok? Diferente da renda fixa. Então, a gente compra essa carta por R$ 21.200. Esse lucro é de 14.927. Nossa, Rossana, que cálculo é esse?
eu pego o valor investido de 6.273 e somo com 14.927, o que dá R$21.200. A rentabilidade é de 11,86% ao mês. Onde você consegue isso? De uma forma segura e dentro deste tempo. Me conta, porque realmente eu não sei, né? Essa oportunidade realmente só o consórcio pode trazer para você, tá bem? E aqui na renda fixa eu trago um cenário muito parecido para mostrar para vocês a rentabilidade, a diferença de rentabilidade, tá? Aplicação mensal de R$ 341,67, o mesmo valor da parcela do consórcio da carta de crédito de 100 mil, período também por 18 meses, o montante igual, 6.273 investidos ali por 18 meses. E a rentabilidade na renda fixa é de 6.933,34, o lucro de 660,94, rentabilidade em cima da taxa Selic 1,17% ao mês. Vocês conseguem ver com os próprios olhos, porque é matemática, gente, não é mágica, não é promessa vazia, é simplesmente matemática, 2 mais 2. É só vocês verem aí o que os números mostram, não sou eu que estou dizendo, são os números. Isso mesmo, Maia, é fantástico. Lugar nenhum se tem uma rentabilidade dessa, 100% confiável e auditado pelo Banco Central, exatamente. Então a gente tem essa auditoria, essa fiscalização pelo Banco Central. Não somos banco, mas temos essa fiscalização, essa segurança, né? Inclusive o consórcio tem legislação, então tá tudo dentro dos conformes para a segurança de todos que investem. Eu vou trazer mais 2 exemplos, tá? De consórcio versus investimento, para vocês realmente começarem a ampliar a consciência de vocês e terem um entendimento de como essa ferramenta realmente ela é rentável, poderosa, segura, tá? E pode mudar a sua realidade, pode escalar as suas finanças, o seu dinheiro de uma forma que você nunca pensou que fosse possível. Vamos lá, vou pegar o outro slide. Peraí que minha internet está meio lenta, mas conseguiremos. Aqui eu trago um outro exemplo, tá? Uma carta de crédito de R$200 mil, a parcela dela em R$615. Vamos trazer aqui como sugestão, como exemplo, como simulação, uma contemplação de 24 meses. O valor investido em 24 meses, usando essa parcela de 615, dá R$15.202,80. A gente consegue comprar essa carta de você colocando 20% em cima do crédito atualizado e não do montante do dinheiro, diferente da renda fixa, e a gente consegue te dar o valor de R$42.400, um lucro de R$27.197. Gente, rentabilidade de 7,58% ao mês. Pelo amor de Deus, me digam se isso não é fantástico. Não é promessa, não é mágica, não é nada, é simplesmente número, uma ferramenta usada para rentabilizar o seu dinheiro, para multiplicar o seu dinheiro. É possível, não é mentira, não é propaganda enganosa, é real, tá? E aqui na renda fixa, a gente tem o mesmo exemplo de 615, tá? De aporte, colocando lá no banco, na tua renda fixa, num período de 24 meses, tu vai ter o mesmo montante, obviamente, de R$15.202,80. O valor de retorno, ou seja, a rentabilidade que tu teve nesses 2 anos, investindo esses R$15 mil lá no banco, foi de R$2.209. O lucro teve mais ou menos ali o valor de R$17.412,23. Rentabilidade de 1,17% ao mês. Gente, é muita diferença. É muita diferença. Os dois estão dentro do mesmo prazo, do mesmo tempo, o mesmo valor aportado. Só que a rentabilidade é muito maior. Muito maior. Deixa eu ver o que a Mai falou aqui. Só de pensar em quantos anos você teria que investir para ter o retorno desse, se contarmos com o rendimento de 1% do banco. Verdade, mas chega da preguiça. O banco ele não quer que tu ganhe dinheiro.
O banco ele quer o teu dinheiro para dar para os outros e trazer rentabilidade para ele. Essa é a verdade. Só que muitas vezes a gente vai no banco porque é o que a gente melhor conhece, acha que conhece profundamente, e muitas vezes é o único meio que a gente conhece de investir. Então a gente vai lá, põe o nosso santo e suado dinheirinho lá dentro do banco e a rentabilidade é tão pequena porque a gente desconhece outras formas seguras e rentáveis para trazer realmente a multiplicação financeira que a gente tanto sonha. E agora vocês estão tendo a possibilidade aí, tá, de ampliar a consciência de vocês e entenderem que realmente funcione consórcio não é só para comprar carro e casa, minha gente. Consórcio, tirem essa nhaca, essa crença negativa que vocês têm de consórcio e ampliem a cabeça de vocês e ampliem o bolso e a conta bancária de vocês também. É uma possibilidade incrível, segura, rentável. Aí você vai me dizer, Rosana, mas é muito tempo. Investidores sabem que isso é curto e médio tempo, né? Nós, perfil de consumidores, que temos essa coisa, eu quero dinheiro para ontem, você não vai conseguir. Aí você vai ter que viver com emoção, você vai ter que investir em outros meios e provavelmente o que você vai ganhar você vai perder, porque assim como é fácil ganhar, é fácil perder. Então se você gosta de segurança, se você gosta de um modelo mais conservador, você está no lugar certo, tá? A DS Prime pode te garantir isso, pode te disponibilizar essa ferramenta, te dando uma rentabilidade fantástica, uma segurança fantástica também, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu trago mais um exemplo aqui, agora de uma cartinha um pouquinho maior, de R$350 mil, onde a gente tem a parcela de R$ 978,36, trazendo aí um exemplo de contemplação em 36 meses. Curtíssimo tempo também, tá? O valor investido é de R$ 37.378. Durante esses 36 meses, eu fui lá, fiz o aporte de R$ 978 e nesse montante deu 37 mil, tá? A gente consegue comprar já a venda dessa carta porque ela tá um pouquinho mais... Rosana, se eu for esperar mais tempo ainda, demorar mais para contemplar, a gente consegue colocar mais um pouquinho em cima de percentual para comprar a tua carta. Tu vê que aqui tem 22%. A venda da carta em R$ 86.517. Minha gente, o lucro, tá aqui, ó, número, não mente, isso não mente. R$ 49.138, uma rentabilidade de 4,23%, minha gente. Como assim? Como assim? Não, né? Vamos nos respeitar, gente. Sério, onde é que tu acha uma rentabilidade dessas? Aqui, na DS Prime. Tô te mostrando aqui em primeira mão. E na renda fixa, trazemos o mesmo valor de aporte mensal, de aplicação lá de 978, durante 36 meses também, o mesmo valor, um montante aí dessa parcela vai dar 37.378. E o valor de retorno é de 45.932, um lucro de R$ 8.554. Rentabilidade aí real, né, da taxa Selic de 15%, que é 1,17% ao mês. Triste, mas é o que a gente consegue no banco, ok? Então, agora que vocês já tiveram uma noção da realidade e da comparação entre a renda fixa e o nosso consórcio querido, usado como uma ferramenta de investimento, vamos tirar as vendas dos olhos e vamos cair em si, entendendo que o banco ele não foi criado para te enriquecer. Ele foi criado para lucrar com as suas decisões financeiras. Ele foi criado para lucrar com as suas decisões financeiras, e quando você decide sem estratégia, alguém sempre ganha mais nessa conta. Por a gente achar que o banco é a nossa única saída estratégica financeira para investir, e por nossa vontade, tempo, agilidade e preguiça de querer procurar outras fontes, e por achar que o banco é o melhor relacionamento financeiro que a gente pode ter, o que a gente faz? A gente vai lá e investe no banco. O que acontece? Rentabiliza muito pouco, muito pouco. Então não é uma realidade para quem está querendo escalar, né, o seu dinheiro, para quem está querendo realizar os seus sonhos, para quem tem filhos, para quem tem contas para pagar. O banco não corresponde à nossa altura. Então caia a ficha e aprendam isso de uma vez por todas, ok? Agora vamos mudar mais uma vez aí para o nosso slide, porque agora a gente vai começar a falar sobre multiplicação
patrimonial, que é uma das nossas outras expertises que a gente tem aqui dentro da DS Prime. Além da gente multiplicar o teu dinheiro, a gente também trabalha com a multiplicação patrimonial dos nossos clientes. O que seria isso na prática, Rossana? Comprar imóveis como ativos e não como passivos. Por exemplo, quando eu compro um imóvel para eu morar, eu estou comprando o imóvel como passivo. Por quê? Porque ele não vai me trazer renda, né? Mas quando eu compro um imóvel para botar para locação, eu estou comprando um ativo, porque ele vai retornar o dinheiro para a minha conta. Calma que eu vou explicar melhor, tá bem? Eu vou botar mais um slide aqui para a gente conseguir entender isso melhor. Quando a gente pensa em compra de imóvel, a gente tem apenas 3 possibilidades. Pagar à vista, no cash, o que é bem raro hoje em dia. Até quem tem muito dinheiro é algo que a gente não indica, porque tu vai te descapitalizar, tu vai raspar o dinheiro do teu caixa, onde está lá teu dinheiro guardadinho, onde tu poderia estar investindo em outras fontes, né? Outros fundos, outros meios e fazendo o teu dinheiro trabalhar para ti. Então não é uma indicação comprar à vista, a não ser que tu tenha uma grande oportunidade de negócio, enfim, né? Tudo tem que ser estudado com estratégia, racionalidade, clareza, tá? Para entender qual a melhor forma de tu realizar teus sonhos, investir, enfim, tá? A outra possibilidade, nós temos o famoso e muito querido financiamento por muitos que se enganam e não veem realmente a taxa e o valor que pagam no final desse pagamento, deste financiamento. Isso mesmo, sejamos inteligentes nas estratégias, né, Rica? Então, no financiamento, a gente resolve uma urgência. Se tu tem urgência, não conseguiu se programar, tu vai o quê? Apelar para o financiamento. Mas a gente tem juros muito elevados. Não é à toa que se tu for comprar um imóvel aí de 500 mil, provavelmente tu vai pagar em torno de 1.300.000 ou 1.400.000, o que dá 3 imóveis do mesmo valor, só em juros, tá? A gente também tem comprometimento de renda ao longo de um bom período, porque normalmente o financiamento é em torno de 30 anos, né? É quase a vida inteira pagando por aquele imóvel, tá? Aqui a gente tem estratégias também. Como algumas pessoas estão com pressa, às vezes, de comprar o seu imóvel, querem comprar no financiamento, não querem comprar no consórcio, a gente direciona as nossas cartas contempladas que a gente comprou dos nossos clientes e a gente oferece uma dessas cartas para os nossos clientes poderem dar de entrada nesse financiamento, o que vai diminuir bastante o número de parcela e de juros que eles vão ter aí pela frente no financiamento. É uma estratégia também de diminuir o valor total desse imóvel que tu vai adquirir, que tu tá com pressa, por isso tu tá indo pro lado do financiamento, ok? E por último, nós temos o nosso querido amado consórcio estratégico, que é o que? Ele exige disciplina, porque ele vai fazer tu lá pagar todo mês o teu aporte, tá? Não vai poder mexer naquele valor também, então a gente traz a disciplina de pagar, vai reduzir muito o teu custo financeiro comparado ao financiamento, reduz muito mesmo, gente. Como eu falei para vocês, um imóvel com financiamento tu compra 3. Então é algo realmente muito fora, muito fora. Se tu puder te organizar, te planejar, compra teu imóvel através do consórcio e não do financiamento, ok? O crédito em mãos aumenta o poder de barganha também. Por quê? Quando eu for contemplado ali no consórcio, eu vou ter o dinheiro na mão. Então, quando eu tenho dinheiro na mão, o que é muito raro alguém chegar com dinheiro na mão para poder comprar um imóvel, eu consigo negociar melhor esse valor desse imóvel, o que faz eu conseguir diminuir bastante o valor dele na hora de negociar com o proprietário, com a imobiliária, enfim, que estiver me vendendo este ativo. Então, isso também é uma grande vantagem. Então, quando você, cliente, vem aqui para a DS Prime, além de você estar adquirindo um super produto que vai te trazer rentabilidade, você também adquire uma assessoria do início ao fim, que te traz essa clareza, esse entendimento do que você está fazendo, por quanto tempo você vai fazer, como vai desenrolar depois que você for contemplada a sua carta, como você vai direcionar esse dinheiro ou o tipo de imóvel que você vai alugar, comprar para poder alugar e conseguir ter um retorno e fazer um imóvel que se auto-quite, porque é essa a ideia. Nós temos um dos cases aqui do escritório
um dos clientes comprou uma residência, um imóvel lá em Porto Alegre por R$500 mil, tá? Através de uma carta de crédito com a gente aqui, obviamente. E quando ele teve esse dinheiro, ele foi lá, comprou, né? Contemplou a carta, foi lá, comprou o imóvel e começou a alocar o imóvel dele por R$5 mil ao mês na modalidade Airbnb, tá? Nisso, ele consegue um valor de R$5 mil de retorno de aluguel, em torno de 3.500 do consórcio, tá? E ele ganha ainda 1.500 de lucro. Então, veja bem, ele autoquita esse imóvel dele, depois da locação, e ainda consegue um lucro. O que a gente diz muitas vezes é que nossos clientes acabam virando nossos sócios, porque eles viram recorrentes. Com esse próprio lucro que ele tem dessa locação na modalidade Airbnb desse apartamento, ele acaba o quê? Fazendo outra carta com a gente. Nesse momento ele começa a entrar numa escala do seu dinheiro, do seu financeiro, e começa a aumentar esse montante desse dinheiro dele e começando a prosperar financeiramente com escolhas estratégicas e inteligentes. E aí você vai me dizer, mas nossa, Rossana, consórcio é tudo igual. Que adianta esse monte de estratégia com essas suposições de contemplações? Se eu vou ter que ir lá esperar 220 meses, 200 meses, 180 meses. Afinal de contas, café é tudo igual também, não é? Não. Assim como o consórcio não é tudo igual. Eu tenho o café expresso, eu tenho o café passado, e nós temos o consórcio para aquisição de bens e nós temos o consórcio para investimento. Isso fique muito bem claro aqui, meus senhores e minhas senhoras, tá? Porque realmente há diferença. Então, vamos entender como é que funciona as nossas estratégias de aceleração de contemplação aqui na DS Prime. Vamos compartilhar com vocês mais um slide aqui para a gente começar a mostrar como é que funciona. Consórcio é ferramenta, estratégia é o que define o resultado. Assim como eu vou fazer um café passado ou na máquina, o café, a matéria-prima é a mesma, mas o processo de feitoria é outro. Aqui eu trago para vocês o que provavelmente todos vocês conhecem, que é o modelo tradicional, que vem através do sorteio e do lance fixo. No lance fixo a gente pega 30% do valor total do crédito e oferece como lance para ser contemplado. Aqui na DS a gente tem grupos de 3.000 pessoas, tá? Então nesse grupo de 3.000 pessoas, para eu participar do sorteio e do lance fixo, eu preciso pagar o meu boleto em dia. Só que 10% dessas 3.000 pessoas não conseguem se comprometer, ter a disciplina de pagar o boleto em dia, o que tira 10% desse grupo, nos deixando com 90% da concorrência ativa para a gente poder estar concorrendo aí à nossa contemplação. O que parece bem difícil, né? Eu não gostaria de fazer um consórcio tradicional e ficar esperando este milagre divino vindo através do sorteio, porque eu acho que o nosso dinheiro merece respeito. Quando ele é respeitado, ele multiplica e ele prospera. Por isso a gente precisa usar a cabeça de forma inteligente e estratégica para colocar e investir o nosso dinheiro. Por isso eu vou te mostrar que a gente não fica no cafezinho comum, a gente realmente se destaca no meio da multidão com as nossas estratégias de aceleração de contemplação. Aqui a gente entra com o primeiro modelo, tá, de aceleração, que é o Fidelidade 6. O que é? A gente precisa ter 6 parcelas pagas em dia, consecutivamente. Como assim, Rossana? Eu preciso pagar as parcelas tudo adiantado em 6 meses seguidos? Não. Eu preciso pagar a primeira parcela lá, desde que eu adquiri a carta de crédito, no primeiro mês, depois no segundo mês, depois no terceiro mês, depois no quarto mês, depois no quinto mês, depois no sexto mês, até antes da data do vencimento. Não posso deixar vencer e pagar o boleto depois. O que muda isso? O que funciona? Qual é essa estratégia de acelerar a minha carta, a minha contemplação quando eu faço isso? E é exatamente o que eu vou mostrar para vocês. Depois que eu sigo à risca esse pagamento dessas parcelas em dia, eu consigo derrubar 75% das pessoas que estão no grupo
Porque apenas 25% é realmente a minha concorrência ativa quando eu consigo pagar esses 6 boletos consecutivamente em dia. Rosana, de onde vem esse número da tua fonte? A cabeça não é da minha cabeça, tá? Esses números vêm através da administradora da qual a gente é vinculada, que é a HS Consórcio. Então são números reais que trazem realmente o comportamento das pessoas que estão dentro dos grupos, da forma com que elas se comportam nos pagamentos recorrentes todo santo mês. Então isso são dados reais. Então isso nos traz uma grande possibilidade de acelerar a nossa contemplação. Porém, a gente sempre fala que 50% do trabalho aqui é nosso, fazendo esses lances, tá? E 50% do trabalho é do nosso cliente, que precisa pagar, né, esses boletos em dia. Para isso, nós temos 4 lindas meninas aqui da parte do administrativo, que vão lembrar sempre os nossos clientes que precisam fazer o pagamento dos boletos em dia, tá? E elas também vão entrar no sistema e vão fazer esses lances que a gente tem aqui, tá? Os lances fidelidades, para conseguir acelerar a contemplação dos nossos clientes. Então são diversas estratégias que a gente consegue gerar esses resultados. E aqui eu trago um exemplo para te mostrar que você, por exemplo, pagou lá 6 meses consecutivos das suas parcelas, dos aportes mensais da sua carta de crédito, e no 7º mês, esqueci, Rosana, e agora? A gente vai dizer não paga agora desse mês, já que está atrasado, não se descapitaliza, usa seu santo dinheirinho para pagar já a parcela do mês seguinte, para você começar de novo todo o caminho dos 6 meses, porque é que nem o jogo, né? Vote 6 casas, o seu dinheiro está lá intocado, rendendo bonitinho, direitinho, tá? Só que o pagamento, você vai ter que voltar e fazer 6 pagamentos consecutivos. Então, eu começo de novo a pagar dia 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok? Mas, Rosana, e a parcela lá do mês 7 que eu não paguei, vou pagar juros, não sei o quê. Não vai pagar juros, porque o boleto do consórcio não tem juros. É um convite a você a não pagar em dia. Por isso que a gente dá essa oportunidade nas pessoas que não têm disciplina, que não conseguem pagar em dia, a gente se favorece em cima delas. E eu, como tua assessora, vou dizer não paga, paga do mês seguinte, e vou pegar essa parcela que você não pagou e vou botar lá para o final do crédito, quando você for contemplado para descontar do seu crédito total. São estratégias assim que geram resultados de sucesso. Tá bom, né? Começa a melhorar bastante, né? Mas não acaba por aí não. Nós temos mais um outro fidelidade que te ajuda a acelerar a sua contemplação. O mesmo modelo, só que durante 12 meses, 1 ano. Pense, se as pessoas não conseguem pagar em dia 6 parcelas, quem dirá 12? Hein, meu amigo, minha amiga? O negócio começa a melhorar. Me digam aí quanto vocês acham que a gente consegue derrubar do grupo e concorrer. Qual o número da nossa real concorrência quando a gente consegue pagar por 12 meses consecutivos, sem pular nenhum, de forma disciplinada, com comportamento e mentalidade de investidor, de investidora, com paciência, sabendo que isso vai nos gerar um resultado fantástico no final, na contemplação. Quanto vocês acham? Vou mostrar aqui para vocês o resultado real, dados reais, que a gente derruba 85% do grupo. Então, de 3 mil pessoas, a gente derruba 85%, tendo 15% de concorrência ativa dentro deste grupo. As nossas oportunidades aumentam bastante, meus amigos. Então, isso começa a melhorar muito e a gente começa a poder aí chegar bem pertinho da nossa contemplação. Por isso eu te pergunto, nesse momento que você deve estar se questionando, tá, mas como é que eu vou fazer isso?
Vamos fazer um diagnóstico. Lembre, acompanhe a live até o final. Eu vou te dar uma palavra-chave e você vai concorrer a um diagnóstico comigo de forma individualizada, olhando para o seu orçamento, olhando para o seu bolso, para a sua estratégia financeira, e assim a gente vai conseguir traçar um planejamento financeiro para você. Ao invés de ficar gastando dinheiro com bobagens, com fast food, na Shein, na Shopee, enfim, a gente sabe que às vezes a gente fica jogando dinheiro para tudo que é lado e não usa ele de forma estratégica e intencional. E aqui a gente pode fazer isso por você, gerando resultado real. Agora, para quem ficou comigo até o final, eu vou deixar aqui a palavra clareza. Eu preciso que você depois me envie no direct esta palavra para eu conseguir depois te disponibilizar um diagnóstico financeiro individual com todo o carinho e atenção que você merece, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisa, só me chamar no direct, tá? Eu vou deixar essa live salva por um tempo, por 24 horas, para as pessoas que não puderam assistir, ok? Assistir e acompanharem realmente como é que funciona o nosso trabalho aqui dentro da DS Prime, como consultores financeiros, acompanhando vocês do início ao fim do objetivo, a realização do resultado e dos sonhos de vocês, tá bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo a todos, uma boa noite e um bom restinho de terça-feira. Até, tchau, tchau.